dando continuidade, então, à nossa discussão, no momento anterior nós fizemos alguns raciocínios buscando correlações com outras proposições teóricas, né, de outros campos, e veio a calhar porque nós paramos justamente num momento do texto em que o Rio do Cosson traz duas informações que eu achei importante conectar com um conhecimento advindo da linguística sociriana, que deve ser de um referencial comum a vários de vocês, né? Lá pelas tantas, o Rio do Cosson diz o seguinte: porque a palavra é a mais definitiva e definidora das criações do homem. Como bem diz o pensamento popular, se uma imagem vale por 1000 palavras, sim é preciso usar a língua para traduzir as imagens e afirmar esse valor. Aqui eu pontuaria a vocês o fato de que o Rio do Cosson está, em outras palavras, traduzindo uma proposição que a gente encontra veiculada lá no curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure, que é o fato de que as línguas naturais, ou seja, a nossa língua, as línguas naturais são sistemas modelizantes primários, né? É bom a gente lembrar o que significa isso para que eu possa chegar ao aspecto relativo à literatura. Bem, quando o Saussure está propondo a linguística per se, no seu curso de Linguística Geral, ele nos apresenta as dicotomias, né, e aos poucos ele vai delineando qual é o campo da linguística que ele propõe. Dentre as suas argumentações, ele vai distinguir a diferença entre linguagem e língua, né? Acerca dessa distinção, ele vai nos dizer que a língua possui a dupla articulação, né, que é a capacidade de ser decomposta em elementos menores, que se recompõem infinitamente em elementos maiores, né? Uma diferença para a linguagem seria que as linguagens teriam esse caráter limitado, enquanto as línguas naturais teriam a dupla articulação em aspecto quase que infinito, né? Ou seja, ambas articuladas, mas a língua tem uma potencialidade infinita, e ele vai nos mostrar o fato de que a língua funciona como um sistema modelizante primário. Sistema porque ele, nesse ponto do curso de Linguística Geral, já distinguiu nas dicotomias a diferença entre língua e fala, né? Ou, para usar os termos que comumente vêm na tradução ao Brasil, a langue e a parole, no qual a parole é a fala, portanto, individual, né? Materialização concreta da língua no sujeito, enquanto a langue, a língua, é essa entidade abstrata, cujo objeto, que vai ser o objeto de estudo da linguística, né? Bom, sistema, portanto, esclarecido, né? A gente está falando de uma lógica abstrata, né, que é supraindividual, né, que está superior ao indivíduo, que é arbitrária, que é convencional, como vocês já bem sabem, acerca dos signos linguísticos. Esse sistema da língua natural, ele é modelizante, por quê? Porque, como língua materna de alguém, a língua natural é aquela que vai se tornar modelo de compreensão do mundo para o sujeito, né? É nesse momento que o Saussure vai apresentar para nós, por exemplo, o famoso exemplo que ele dá comparando as línguas mais conhecidas, germânicas e neolatinas, com a língua, por exemplo, dos esquimós. E ele dá lá o exemplo sobre a cor branca, né? E daí ele vai dizer, olha, na nossa língua, a gente designa a cor branca com um termo,
né, com um vocábulo, branco. E determinadas nuances dessa cor, nós adjetivamos esse termo para torná-lo mais específico, né? Então, branco gelo, por exemplo. Acontece que na língua dos esquimós, a palavra branco não é uma só, né? E daí ele vai dar um exemplo, eu não me recordo com certeza de memória aqui, mas digamos que são 17 palavras para branco. O que o Saussure se questiona no seu raciocínio? Será que existem diferenças fisiológicas no modo como os esquimós enxergam as cores em relação a nós, que não somos esquimós? Será que, né, a nossa disposição ali dos cones e bastonetes, que são as células especiais que fazem essa distinção biologicamente, há um traço que cria essa diferença de percepção que vai corresponder a uma realidade diferente na língua? Bom, o que o Saussure vai nos dizer é que não, né? É que o contexto e a necessidade fez com que a língua dos esquimós desse especificidade a distinções tonais que nós, que não convivemos com essa especificidade, não temos essa necessidade, portanto, a nossa língua não criou um modelo para isso. Então, por que os esquimós teriam 17 brancos diferentes? É porque eles enxergam diferentes espectros de branco que nós não enxergamos? Não. Ambos enxergamos o mesmo espectro de cores, né? A diferença está que, por necessidade, na sua evolução, a língua dos esquimós criou um termo para cada especificidade tonal do branco. Porque isso está relacionado à própria existência desses sujeitos na sua comunidade linguística, né? O esquimó precisa saber se determinado branco indica segurança, indica buraco, indica um gelo que está derretendo, etc, etc. Estou criando exemplos aqui de um leigo que não entende a vida de esquimós, tá? Mas só para me fazer claro a partir do Saussure. Enquanto nós, sujeitos que não necessitamos dessas especificidades, criamos um vocábulo que cobre um espectro geral dessa cor e designamos a palavra branco, né? Então, a partir dessa exemplificação, ele vai usar o outro exemplo que é o do arco-íris, a diferença entre o arco-íris com 6 cores e 7 cores, que não é que tem um arco-íris com mais cor ou outra, é que a língua dá forma ao modo como nós enxergamos o mundo, né? E daí vem então a expressão modelizante, porque a língua natural modeliza a nossa relação com o mundo, né? É preciso que a gente se lembre que a proposição da linguística saussuriana é nominalista, né? Isso significa que a realidade, na perspectiva saussuriana, existe através da linguagem, né? É a linguagem que cria o mundo, e não o contrário, né? Diferentemente de alguns que conheçam, por exemplo, a proposição da semiótica persiana, em que o signo do Peirce tem um terceiro elemento, que é o referente, é preciso que nós nos lembremos que, na linguística saussuriana, o signo é composto de 2 elementos indissociáveis, né? E o significado, que funcionam como uma moeda, né, que são inseparáveis. Não é possível, na linguística, na concepção saussuriana, não é possível expressar um conteúdo sem uma forma. E uma forma que não tem um conteúdo que lhe corresponda, não se concretiza como signo, né? Como a língua é composta de signos linguísticos, os signos são a base dessa modelização, dessa criação de um modelo para a compreensão da realidade. Pois bem, ela é um sistema modelizante e ela é primária por quê? Porque ela é o primeiro sistema que organiza todos os outros, né? Então, assim como o Rio do Cosson falou aqui nesse trecho, ainda que eu vá a uma exposição de arte contemporânea, eu falo sobre essa exposição, eu falo sobre a pintura abstrata, né? Eu uso da língua natural para tratar uma outra linguagem, né? Se eu vou num espetáculo de dança, quando o espetáculo termina, eu não começo a dançar para as pessoas, para interpretar o que eu senti da obra para elas. Eu falo sobre o espetáculo para elas, né? Por quê? Porque a língua natural é um sistema modelizante que age primariamente na nossa relação com outros sistemas de linguagem.
Tá claro isso do sistema modelizante primário? Estão lembrados aí da linguística do Saussure, do signo? Tudo bem? Ok. Bom, por que eu salientei isso no texto do Rio do Cosson? Porque se a língua é um sistema modelizante primário, a literatura, na esteira do que diz o Roland Barthes, né, de que a literatura brinca com os artifícios da língua, desestabiliza os artifícios da língua, a literatura seria, então, um sistema modelizante secundário. Por que a literatura é um sistema modelizante secundário? Porque um escritor, ao compor uma narrativa ou um poema, ao retrabalhar as estruturas da língua e não utilizá-las no sentido de uma comunicação, né? Ou seja, ao desfuncionalizá-las do seu propósito linguístico de comunicar, ao seu desfuncionalizá-las do seu propósito referencial, o escritor, por meio de seu estilo, cria um novo modelo de percepção da realidade. Um novo modelo de interpretação, um novo modelo de experimentação, um novo modelo de relação com a realidade. E se eu levar ao pé da letra a proposição saussuriana de que a língua é um sistema modelizante primário porque ela cria a realidade, a língua cria, entender a literatura como um sistema modelizante secundário significa entender que a literatura é uma das formas de criação da realidade. Né? Então, eu não vou entrar aqui numa discussão pormenorizada sobre o fato da literatura representar a realidade nesse momento, porque eu estou indo por outro caminho, propondo algo mais radical, de que a literatura cria a própria realidade. Né? Ela é a própria realidade. Ao propor estruturas imaginárias, essas estruturas se dão por meio da linguagem e, portanto, ela está criando a realidade. Não criando ao modo da língua natural, mas criando ao modo artístico. Né? Daí entender que uma educação estética passa justamente pelo aprendizado de uma língua, não no sentido de uma língua materna ou no sentido de uma língua natural, mas no sentido de uma língua que está em função de um sistema diferente, especial, que não tem uma função comunicativa. Né? Percebam que no começo da minha argumentação, eu falei sobre a questão de que às vezes a literatura era utilizada dentro da lógica dos gêneros textuais e perdia o seu caráter especial. Ora, é preciso que fique claro, é preciso que fique explícito ao aluno que lê e aprende a literatura no contexto escolar, que existe uma diferença entre ler uma bula de remédio, entre ler um editorial de revista, entre ler um livro de autoajuda e entre ler um conto, que é a literatura. Enquanto os primeiros exemplos tendem a uma informação, a uma comunicabilidade, a uma relação direta de ordem, de informação, etc., o conto tende, aquele princípio autotélico que já discutimos, ele tende a ele mesmo. Né? Por isso, agora pegando o diálogo com a estética da recepção, por isso que eu preciso entender que a leitura de literatura, ela é paulatina, né? Então ela deve ser contínua, processual, ela deve atravessar todo o período de escolarização e ela deve paulatinamente propor emancipação do horizonte de expectativas. Ou seja, eu preciso identificar o horizonte de expectativas do sujeito leitor, atender o horizonte de expectativas e fraturar esse horizonte para que ele se amplie. Então, se o aluno acha que literatura é X, eu preciso primeiro trabalhar com X, e depois X mais 1, e depois X mais
1, 2, e assim por diante, né? Expandir a sua noção de literatura, mas sempre a partir de um atendimento prévio a essa expectativa. Tá claro isso, por enquanto? Ficou claro para vocês por que a literatura seria um sistema modelizante secundário? Vamos lá. Deixa eu responder as perguntas. Wellington, nesse sentido, deve-se pensar em uma ordem no processo de aprendizagem, ou seja, primeiro aprender a ler texto cotidiano, texto científico, então chegar ao texto literário? Não necessariamente, Flávia. Na verdade, você precisa pensar essa ordem dentro dos próprios textos literários, né? Então, entenda que você vai ter paralelamente dois tipos de textos sendo trabalhados, né? Eu vou dividi-los grosseiramente entre textos com função a priori e textos sem função a priori, né? Então, textos literários e não literários. E daí você precisa entender que essa gradação deve acontecer dentro desse eixo vertical, né? Assim como o professor da educação básica não vai chegar e dar uma bula de remédio para o aluno ler de primeira, porque primeiro ele tem que entender, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha época, tá? Que nem faz sentido hoje em dia. O que é um bilhete, o que é carta, para depois entender o que é, sei lá, um ofício, né? Existe uma progressão de complexidade dentro desse gênero informativo. Na literatura a mesma coisa, né? Então você vai pegar desde formas composicionais que dão mais expressão ou ao jogo lúdico com as palavras, ou a um conteúdo mais latente, e aos poucos entender essa evolução, tá, entre várias aspas, dentro desse próprio eixo que é o eixo da literatura. E não passar de um gênero textual não literário para um literário, tá? Tem que tratar esses dois sistemas como coabitantes e paralelos. Assim, no ensino de língua portuguesa, o aluno sempre vai ter contato com gêneros textuais, dos mais simples aos mais complexos, do ensino fundamental ao médio, e na literatura ele sempre vai ter contato com literatura, do mais simples ao mais complexo, né? A gente ainda não entrou no propósito de determinar o que é simples e complexo em literatura, porque a gente não está discutindo aqui ainda, não sei nem se a gente vai conseguir, dentro dessa disciplina, tratar de questões de valor, né, e de adequação à idade, etc. Mas é uma coisa que a gente pode pensar. Diga-me aí, Flávia, se eu respondi a sua pergunta e diminuí um pouco a confusão que eu te causei na explicação. Isso, Isabela. A proposição da pedagogia histórico-crítica do Demerval Saviani vai justamente por esse caminho, né? Falei certo, Isabela? Histórico-crítica, né? Se não, você me corrija aí. Eu acho que é esse o nome, tá? Depois você confira para mim, e se eu tiver errado, você me corrija. Bom, para dar um exemplo para vocês, eu poderia criar uma metáfora ingênua, né? Às vezes a gente fala, e é ingênua de propósito, né? A gente fala que aprender a ler literatura não é igual aprender a ler não literatura, né? Isso é uma coisa que precisa ficar claro para nós. É semelhante, mas não é a mesma coisa, né? Porque a literatura vai nos exigir esforços outros, técnicas outras, etc. Bom, o que seria, então, entender o sistema modelizante primário? Como que um texto literário me faz enxergar o mundo de uma forma diferente, que não é a mesma forma que a minha língua que eu falo naturalmente? Né? Então, se eu estou entendendo que o texto literário, de alguma forma, se difere da linguagem cotidiana, e se eu estou dizendo que a linguagem cotidiana, socirianamente pensando, é um sistema modelizante primário, e a literatura proporia uma nova modelização do mundo, obrigado, Isabela, eu quero tentar dar um exemplo para vocês do que seria uma modelização secundária, né? Eu posso criar uma metáfora simples, que é dizer que com a minha língua materna eu enxergo de uma forma,
E quando eu aprendo a ler literatura, é como se eu ganhasse óculos, né, que tem um certo grau que vão me permitir enxergar a realidade de outra forma. Né? Todos vocês, em algum momento da vida, já devem ter tido a experiência de pegar um óculos de alguém que não é você, alguém com miopia, por exemplo, muito forte, ou o contrário, tá? Vocês vão entender meu exemplo, e colocar o óculos em você, de uma outra pessoa, né? Um óculos que tem um grau muito diferente do seu. Ou se você não precisa de óculos, qualquer óculos pode causar isso. Certamente a sua visão vai se alterar. Né? Quando eu falo que a literatura é um sistema modelizante secundário, é essa metáfora que eu quero dar a entender. Que quando eu apreendo esteticamente um texto literário, eu estou ganhando uma lente nova nos meus óculos. Né? Eu estou trocando de grau de visão para enxergar o mundo. Né? Quem usa óculos, ou quem já passou por um exame oftalmológico, já deve ter passado por aquela agonia do médico pedindo para a gente, trocando as coisas. Ficou melhor ou ficou pior? Né? Aquilo é horrível. Não sei o que é melhor, o que é pior, não sei se eu estou vendo ou não. Mas entendam que é como se a cada texto literário fosse o oftalmologista trocando aquelas lentes naquele aparelho e nós enxergando o mundo de outra forma. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é que, diferentemente dos outros textos que não são literários, que aprendendo a decodificar e aprendendo determinadas estratégias de leitura, eu consigo ler genericamente todos os textos. Então, com a minha própria visão, eu consigo enxergar tudo. Com a literatura, a gente tem um problema, que é o fato de que, para cada texto literário, eu preciso de um óculos diferente. Essa é a grande questão. Vocês percebem aqui o problema? Quer dizer, o letramento literário, e da forma como aparece aqui no texto do Cosson, às vezes me dá essa impressão, por isso um pouco da minha implicância, dá a impressão que se você fizer todos esses exercícios, desculpa, não quero menosprezar o trabalho, mas dá a impressão de que se eu fizer todas essas dicas que estão aqui, pronto, meu aluno vai saber ler qualquer texto literário com competência. A minha proposição é que não vai. Por quê? Porque a habilidade de leitura literária, ela não é genérica como a habilidade de leitura não literária. Né? Tecnicamente, um sujeito alfabetizado e letrado em língua portuguesa deveria ser um sujeito competente para ler, interpretar e entender todos os tipos de texto. Entretanto, isso não funciona para os textos literários, porque o letramento literário requer especificidades. Aí eu poderia pensar o seguinte: bom, então deve haver um caminho que permita ao leitor se tornar hábil a ler todos os textos literários. É aí que eu estou dizendo, aí é uma proposta individual minha, aqui com vocês, que esse é o problema. Não tem um caminho único para a literatura. Por quê? Porque cada texto literário, como sistema modelizante secundário que me exige um óculos diferente. É como se para cada literatura que eu leio, eu precisasse usar um grau diferente. Porque cada texto literário agencia a língua de uma forma específica que propõe uma realidade específica. É óbvio que isso que eu estou expondo a vocês é uma proposição radical. Né? É óbvio que um leitor de literatura, aos poucos, ele vai ganhando um desenvolvimento dessa competência e ele se sente mais confortável em se desafiar a ler textos que não seriam, entre aspas, legíveis com os óculos que ele tem. Por quê? Porque os óculos da literatura, já que eu estou usando essa metáfora, eles são cumulativos. Né? Então, eu li Rubem Fonseca, é como se eu tivesse ganhado a lente de Rubem Fonseca aqui. Aí eu li James Joyce, eu não tenho outro óculos aqui para pôr na minha cara, mas talvez tenha. Mas eu li James Joyce,
É como se eu tivesse ganhado uma nova lente para ler James Joyce. Então agora eu consigo ler Rubem Fonseca e James Joyce, né? Aí eu li Clarice Lispector, eu ganhei uma nova lente de ler Clarice Lispector. E essas lentes vão se sobrepondo. Essa metáfora que eu estou criando, ridiculamente aqui para vocês, é para dizer como que o leitor literário se torna emancipado. Não é que existe um óculos único para ler todas as literaturas, mas cada texto literário exige um óculos específico e o leitor vai, de forma como um palimpsesto, acumular essas leituras e literaturas. Né? É isso que justifica, por exemplo, que textos literários tenham não só impactos diferentes em nossos momentos diferentes da vida, como também proporcionem leituras diferentes. Né? A Gong lembrou aqui, né? Encontrar as lentes para ler Ulisses. Né? Eu tenho quase certeza, Gong, que Ulisses eu posso estar sendo heresia o que eu vou falar, tá? Mas Ulisses é quase feito para não ser lido, né? Provavelmente é aquela lente mais fininha, assim, que você tem que, né? Que filtra muita coisa, brincando aí com a analogia, né? Vou tentar dar um exemplo desse sistema modelizante secundário. Alguns de vocês que cursam a disciplina Estudos de Linguagens com a professora Rosana, já viu ela comentando de um texto que é muito caro a ela, e que eu também gosto muito, aprendi a gostar, desculpa a regência equivocada com ela, que é o Meu Tio Ieaoretê, do Guimarães Rosa. Eu vou usar um exemplo extremo, tá? Vocês entendam que eu quero dizer que isso que eu vou demonstrar acontece com todos os textos literários, acontece com textos que parecem muito com o nosso cotidiano, tá? Então, isso também está funcionando num Marcelino Freire, num Nelson Rodrigues, num Plínio Marcos, num Rubem Fonseca, num Érico Veníssimo, num Luiz. Isso também está acontecendo. Mas eu peguei para dar de exemplo o exagero do exagero do exagero, a hipérbole do óculos mais louco que existe. Tá? Um óculos da Rita Lee com uma lente muito doida e colorida. Tá? Para a gente pensar nesse sistema modelizante secundário. Né? Então, quem conhece o texto vai reconhecer aqui, e quem não conhece ainda vai conhecer. Eu vou deixar alguns minutinhos para vocês lerem o trecho que eu vou projetar. Aí depois eu vou propor uma coisa, tá? Tá aparecendo para vocês o texto do Guimarães? Ok, obrigado. Isso, Isa. São os óculos da Luna Lovegood mesmo. É uma coisa doida. Também já ri de desespero com esse texto, Augusto. Mas vou deixar vocês lerem, vou ficar quietinho um pouquinho para vocês lerem.
Tudo bem? Concordo, Rosa, plenamente com o que você disse. Com o exercício que eu vou fazer aqui, talvez isso fique bem claro. Bom, primeira coisa, quando a gente se depara com esse texto, né? Medo. Porque a gente olha para isso, não me entendam mal. No começo até que tudo bem. Quando a gente chega aqui, por exemplo, nesse trecho que eu estou destacando para vocês, a nossa habilidade, qualquer habilidade linguística que qualquer um de nós tenhamos, ela trava num negócio desses, né? Porque não há sentido representacional na nossa habilidade e competência linguística e língua portuguesa para explicar o que é isso, né? Qual que é o equívoco aqui? Nós estamos naturalmente condicionados a ler literatura em silêncio, de cima para baixo, da esquerda para a direita, como nos é ensinado, né? Há algumas especificidades aqui, né? Acho que foi a Shirley que comentou que quando leu sentiu que não tinha maturidade para ler esse texto, né? Que era na adolescência e odiou. Talvez, Shirley, não sei, tá? Talvez, se tomado como um desafio, talvez esse texto possa ser interessante para um ensino médio, mas dentro de um contexto diferente, né? Primeiro, se eu entregar esse texto, aliás, ele é relativamente longo, se a gente trabalhar com trechos dele, né? Eu posso, primeiro, causar uma impressão de susto com os alunos, né? Isso de todo não é mal, né? Veja que isso acaba indiretamente denotando que a leitura literária ela não é comum, né? Que ela é especial, que ela detém uma especificidade, etc. Mas há diferentes abordagens que a gente poderia fazer com esse texto. A primeira delas, que eu acho que é a mais básica, é o fato de que esse texto deve ser lido sempre em voz alta, nunca em leitura silenciosa, né? Então a gente precisa lê-lo para si mesmo em voz alta, tá? Eu vou fazer isso para vocês, perdoem-me que vai ficar caricato, tá? Mas é para vocês entenderem o que eu vou dizer, né? Vejamos. Em eu sim. Uhum. Quer entrar? Pode entrar. Uhum. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Eu não. Cavalo seu é esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguado, presta mais não? Ache, pois sim. Uhum. Mas você enxergou este foguinho meu de longe? É? Ah, pois. Mas você entra, você pode ficar aqui. Aham. Isso não é casa. A Vera, acho. Sou fazendeiro não, sou morador. Também sou morador não. Eu, toda parte. Tô aqui quando eu quero, eu mudo. Aqui eu durmo. Hum? Nhê? Mecê é que tá falando. Nhô não. Você vai indo ou vem vindo? Ah, pode trazer tudo pra dentro. Erê, Mecê desarreia cavalo, eu ajudo. Mecê peia tudo, traz alforje pra dentro, traz saco, seus dobro. Pode. Mecê-se pro ara. Homem que veio pra mim, visita minha. Minha Bom, bonito. Você pode sentar, pode deitar no giral. Giral é meu, não. Eu, rede. Durmo em rede. Giral é do preto. Agora eu vou ficar agachado. Também é bom. Assopra o fogo. Nhen? Se essa é minha, hein? Minha rede. Uhum. Ou não.
Então, por que é que você não quer abrir saco, mexer no que tá lá dentro dele? A tchê, mexer lobo gordo, a tchê, é meu algum? O que é que eu tenho com isso? Eu tomo suas coisas não, furto não, nho sim, eu quero, eu gosto. Pode botar no coité, eu gosto demais. Bom, li um pequeno trecho para vocês, só para denotar que tanto no plano visual da escrita, quanto no plano dessa leitura, lembrando que eu fiz a leitura só dos 3 primeiros parágrafos, né? O conto aqui nessa versão que está disponível online tem 27 páginas, ele não é tão longo, é um conto, né? Não é uma novela nem nada do tipo, mas ele obriga o leitor a se posicionar num lugar radicalmente diferente da maior parte de nós sujeitos que estamos aqui. Né? Eu avisei que a minha leitura ia ser caricata, porque, obviamente, muitas dessas representações eu estou tomando a partir da minha própria experiência de leitura, elas podem não ser assim, cada leitor pode interpretar esses sinais gráficos como diferentes sinais, né? Aquele N apóstrofo T eu interpreto como esse estalo que a gente faz com a língua, mas isso é porque vem do meu aporte linguístico, que eu acho que faz sentido ali. Mas o que eu quero mostrar é que, com um exemplo exagerado desses, né, um óculos tão diferente desses, vocês percebam que a construção dessa narrativa obriga o leitor a entrar nesse jogo. A gente precisa emular essa voz, né? E eu suponho que alguns de vocês vão ter a curiosidade de fazer isso depois, eu sugiro que façam, que é ler o conto completo, porque é um conto belíssimo, incrível, né? Com um final surpreendente. E vocês vão perceber que lendo em voz alta, chega um momento que é como se a gente encarnasse, essa voz, ela flui, ela começa a fluir e a gente pega o ritmo e vai na história, porque a gente começa a ocupar o lugar desse sujeito que fala dessa forma, às vezes quase gutural, né? Como o Gabriel percebeu ali, há uma linguagem animal, né, de um animal não humano, e isso é muito importante para a história, Gabriel, né? Porque é uma história de caçador de onças, né? E de um sujeito que se vê tão próximo dessas onças, né? E eu não vou dizer mais do que isso. Obviamente tem o caráter místico que a Rosa observou ali, né? Leva muito para o campo da filosofia da linguagem, não só pelo modo como ele fala, mas porque a gente tem uma genialidade na construção desse conto, que é o fato de que ele é construído na forma de um diálogo. Entretanto, nós só temos acesso ao interlocutor por assim dizer, que acaba se tornando o narrador. Né? Esse é um ótimo texto para a gente perceber, quando a gente está estudando narratologia, o que é um narratário. Né? O narratário não é o leitor. Né? Na ontologia da obra literária, a gente precisa considerar, né? Vou desenhar aqui para ver se fica mais fácil. Não sei se vocês. Espera aí. Vem aqui meu desenho. Né? Na ontologia da obra literária, nós temos o espaço extraliterário e o intraliterário. Né? Então, dentro do espaço extraliterário, eu tenho um sujeito empírico, né? Um sujeito de carne e osso, que é chamado de autor. A esse sujeito empírico, no âmbito fora da literatura, corresponde um outro sujeito empírico, né? Que é também um sujeito de carne e osso, o leitor. No âmbito do intraliterário, da exegese da literatura, propriamente dita, a gente vai ter um sujeito que conta, ao qual nós damos o nome de narrador, e um sujeito para quem o narrador conta, ao qual nós damos o nome de narratário. Então, aqui vocês percebam que nós estamos em dois domínios
epistemológicos e ontológicos diferentes. Né? O domínio do autor é o domínio empírico, né? É o domínio pluridimensional da vida. Esse domínio pluridimensional da vida, ele não é representado na sua totalidade no domínio ontológico da linguagem, porque a linguagem é heteróclita e multifacetada, para usar um termo saussuriano, mas ela tem suas limitações. A vida empírica, né, que eu estou brincando aqui com a ideia de empírico, de carne e osso, ela é pluridimensional. A linguagem não tem tantas dimensões quanto a nossa própria vida. Portanto, existe uma diferença ontológica do ser da vida, do empírico, ao ser criado dentro da literatura, ao domínio da linguagem. É por isso que o autor não é o narrador. O narrador é um ser de linguagem, né? E o narrador conta a história para alguém que está dentro da história, que é o tal do narratário. Esse narratário, normalmente, na literatura que se consolidou, especialmente no romance do século XIX, esse narratário é pressuposto. Ele não é explícito. Tá? O que seria um narratário implícito? Como que eu percebo o narratário? A partir das informações que são dadas ou não são dadas. Por exemplo, se numa narrativa o narrador começa falando, ela era uma mulher alta, esse narrador pressupõe que o seu narratário saiba o que é um ser humano e o que é uma mulher. Ele não precisa descrever o que é uma mulher, porque o narratário sabe quem é. Né? Agora, imaginem que o meu narratário é um alienígena. E eu preciso explicar para ele o que é um ser humano. Sendo que ele nunca viu um ser humano. Eu vou ter que descrever para ele o que é um ser humano. Né? Ou cigarro, eu vou ter que descrever para ele o que é aquele objeto, porque ele não sabe o que é o objeto. Então é assim que eu percebo um narratário implícito, a partir das informações que não são dadas, porque elas não precisam ser dadas, porque elas estão pressupostas dentro da própria linguagem do texto. E eu estou dando o exemplo de um texto narrativo. Tá? Um dos nossos mestres da literatura, que é o Machado de Assis, vai fazer uma coisa muito louca. Lá no século XIX, usar um narratário explícito. Então, em muitos dos textos do autor Machado de Assis, nós temos narradores, né, que são criados, são inventados. Nós temos narradores que estão lá falando. Né, o narrador está contando a história dele, o próprio Memórias Póstumas de Brás Cubas faz isso o tempo todo. E ele para a história dele e ele fala, mas você, prezado leitor, deve estar pensando agora como foi que tal coisa aconteceu. Esse leitor a quem o narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas se refere, não somos nós, leitores de carne e osso. Esse leitor é o narratário do narrador do Memórias Póstumas. Só que o narrador do Memórias Póstumas trata ele como se ele fosse. Por isso que ele se chama leitor. Ele é um narratário que se converteu em uma personagem, o leitor. E daí o narrador se dirige ao narratário que virou uma personagem que se chama, que vai ser referida como leitor. Por que isso é uma sacada muito inteligente? Porque ao colocar um narratário com o nome de leitor, ou se referir a ele como leitor, o leitor, de carne e osso, se coloca virtualmente no lugar do narratário. Então, quando eu estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas e o narrador, Brás Cubas, fala com o leitor, eu tenho a sensação virtual de que ele está falando comigo. Porque eu, leitor, me coloco na posição do narratário que o narrador chama de leitor. Ficou claro isso? Essa pequena exposição de narratologia?
Eu já vou comentários de vocês. É só para eu ter claro se eu conseguir explicar isso, porque isso é um tanto quanto confuso às vezes. Muito bem. Qual que é o lance aqui, né, para ir na direção da resposta da pergunta da Rosa? O lance aqui é que nós temos um narrador em primeira pessoa que se dirige a um narratário, que a gente consegue até criar uma imagem de quem é, né? É um sujeito que chega ali a cavalo, começa a conversar com ele, depois a gente percebe que eles estão num negócio que parece um bolicho, né? Eles vão tomar uma bebida, uma aguardente, etc., e a conversa vai se desenrolar, e a gente percebe que essa pessoa que chegou começa a interpelar o nosso narrador, né? Que é, no caso, Rosa, respondendo a sua pergunta, né? Esse sujeito com o qual o nosso narrador está conversando, no caso do meu tio Iaoretê, é o narratário. Porque o nosso personagem não está conversando com a gente, leitor. Ele está conversando com alguém que está dentro do texto. Só que esse alguém não se mostra, né? Fica em silêncio. É como se tivesse sido construído um diálogo de duas pessoas e depois retirado a segunda pessoa e deixado a história só com a pessoa número 1, né? Pois bem, então ele é o nosso narratário, né? Esse visitante sem voz, ele é o narratário. Do ponto de vista narratológico, da classificação das estruturas, ele é o narratário. Em resposta à pergunta da Rosa. A sacada aqui está justamente nisso, né? Porque você tem um diálogo de uma pessoa só. Você sabe que é um diálogo porque há perguntas e respostas. Mas esse diálogo é obliterado. Você não tem a pergunta, você não tem a interpelação do narratário, né? Que seria o interlocutor, que é quem pergunta ao narrador. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento da narrativa e inteligente, porque nos obriga a ocupar, durante o ato da leitura, a posição do narratário, virtualmente. Ora, como que a gente faz isso? Se ele está nos dando respostas, o que enquanto a gente lê o texto a gente pergunta? Para si mesmo. Quais são as perguntas? Por que ele está respondendo isso? O que essa pessoa que eu não sei, que não está falando, perguntou para que ele responda isso que ele está respondendo? Então, virtualmente, nós, leitores, sujeitos empíricos, nos colocamos no ato da leitura como se fôssemos o narratário do conto. Qual a estratégia que consegue fazer isso? É o fato de ele ser um sujeito que fala em primeira pessoa e se dirige a uma segunda pessoa. Né? Nho. Né? Tem o eu e tem o tu aqui. Né? Nho não, nho sim. Né? Ele vai falando, ora ele, ora o outro. E nós virtualmente vamos nos colocando na posição desse outro. Quando você engata na leitura e se colocou na posição do outro, falando em voz alta, emulando a voz dessa primeira pessoa, o sistema modelizante secundário, que é o que eu estou tentando explicar, funciona. Né? Por quê? Porque é como se você adquirisse esse filtro, adquirisse esse óculos, e a partir daí a leitura vai até o final do conto e você consegue desengatar a leitura e entender o conto, ou pelo menos entender o que acontece. Né? Porque depois Rosa mesmo identificou, há um caráter místico, há uma reflexão sobre a própria natureza da linguagem, a sua incomunicabilidade. Agora, por que eu falei que a literatura tem isso de especial? Li o meu tio Iaoretê, li em voz alta, li várias vezes, absorvi a linguagem, absorvi essa lente, estou preparado para ler todos os textos do Guimarães Rosa? Não. Porque os outros textos do Guimarães Rosa, assim como cada outro texto de outros escritores, e eu estou falando de bons escritores, da boa literatura, vai criar novamente a necessidade de um novo óculos, porque está acionando a língua de formas diferentes.
Por isso que um letramento literário não pode partir do pressuposto de habilidades e competências específicas para ler literatura sejam genéricas. Por isso que eu disse no começo dessa segunda parte da aula que numa perspectiva radical é como se para cada texto literário eu tivesse que aprender a ler literatura. Porque cada texto literário, como um sistema modelizante secundário que é, me exige uma habilidade e uma competência leitora específica. A diferença é que, quanto mais eu leio literatura, mais diversa é a minha habilidade e competência leitora, o que me permite, aos poucos, ampliar o meu horizonte de expectativas e ler textos que têm diferentes graus de elaboração de formas cada vez mais complexas. Ficou claro isso? Fez sentido para vocês o raciocínio que eu construí, desde o signo do Saussure, passando pelo sistema modelizante, até chegar no exemplo da leitura do Guimarães Rosa? Para aqueles que são professores e estão aí no cotidiano, especialmente do ensino médio, eu proporia, se algum dia vocês quiserem trabalhar com esse texto em sala de aula, eu proporia uma atividade. É só uma. Não quero dar receitas, é uma coisa que eu faria, tá? E eu gosto de compartilhar. Eu pegaria um áudio no YouTube de alguma pessoa de algum lugar muito específico, tá? Eu, particularmente, pegaria de alguém do Nordeste, porque eu tenho uma experiência familiar com uma família que mora ao lado da minha casa, que tinha uma senhora, a senhora chamada Dona Josina, cearense, que falava muito rápido. Talvez eu já até tenha contado essa história para vocês. E que quando eu era criança eu pedia para minha mãe traduzir o que ela falava, porque ela falava muito rápido e eu não entendia o que ela estava falando. Ela estava falando em português, mas de uma forma muito diferente da que eu estava habilitado a entender. E a minha mãe, que já estava acostumada a traduzir, eu pegaria um texto assim, oral, tá? Tocaria o texto para os meus alunos e pediria a eles que representassem na escrita o texto oral. Vocês vão perceber que os alunos vão ter uma tendência primeira à hipercorreção, então eles vão ter a força de tentar dar lógica normativa ao que a pessoa fala, né? Então, se a pessoa falou você vai com não sei o quê, é possível que eles vão tentar escrever você vai para, ou lá, porque a escola nos obriga a tentar colocar a língua dentro da norma, né? Peçam essa primeira versão, mas depois forcem na atividade que eles busquem escrever de um modo que a forma da escrita represente o que a pessoa está falando. Tipo apóstrofo T, para significar o da linguagem, né? Entendem o que eu estou propondo? Assim, é inverter a lógica, é partir da oralidade e buscar formas de representação escrita. E depois de fazer isso, que é um exercício que vocês podem até trabalhar conteúdos de língua portuguesa, de variedade linguística, de hipercorreção, dá para fazer muita coisa com língua portuguesa nessa proposta. Depois vem com a literatura ao contrário e mostra como é do texto para a oralidade. Inverte a relação, né? Para que os alunos tenham uma noção dessa mudança dos paradigmas entre o oral e o escrito, num contexto comum, não literário, e do escrito para o oral num contexto literário. Mas, como eu disse, é só uma sugestão de algo que eu faria, caso alguém tenha interesse em trabalhar com esse texto. Tá certo, gente? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Perguntas sobre as loucuras que eu falei, sobre as ideias, sobre os conceitos? Alguma pergunta, algo que não tenha ficado claro? Hoje a aula deu uma viajada no real lacaniano, e daí eu ainda invento de terminar o Guimarães Rosa. Mas se ficarem perguntas, aproveitem aí esses momentinhos finais pelo chat, ou se tiverem perguntas sobre o trabalho, questões práticas,
fiquem à vontade, tá? Eu vou encerrar a gravação, só por uma questão prática, mas vocês podem me fazer as perguntas. Ô, Tom. Quem vai falar? Alguém já... Oi! Augusto. Oi, Augusto. Joia. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, pode falar. Te ouço bem, pode falar. Ok. Essa questão do narrador aí que você estava falando, me lembra o ensaio do Benjamin, né? E falando do Guimarães também, essa questão de narrar conforme a tradição oral, né? Que a gente está perdendo isso numa reflexão, né? Sim. A perspectiva da narração oral. E eu vejo isso nos jovens mesmo, quando a gente às vezes está trabalhando com a disciplina de produção textual e vai trabalhar essa questão de narrativa, o quanto eles têm uma dificuldade de trazer esse elemento narrativo para a prática, na escrita, tendo em vista que a gente faz isso todo dia, né, na parte oral, né, de contar alguma coisa, um fato, um caos, né, que seja, e o quanto que, assim, talvez, né, e aí é uma viagem minha, talvez, eu comento isso com a Rosana já tem muito tempo, eu pelo menos sou uma pessoa, assim, que tive, graças a Deus, né, um contato com pessoas mais velhas na família e que era muito comum, né, pelo menos, assim, na tradição lá de Goiás, ouvir histórias. Isso, ouvir histórias da família, né, e eu acho que isso está se perdendo muito. Eu, por exemplo, sou um dos poucos netos dos meus primos lá que sabe alguma coisa assim relacionada ao passado, de um caso ou outro da família, e ver na literatura do Guimarães Rosa o quanto é presente isso, né? E talvez o mais próximo que a gente tenha, pelo menos assim que eu tenho conhecimento de uma literatura contemporânea, é quando a gente pega, por exemplo, Histórias Abençonhadas, lá do Miyakoto, né, ou coisa do tipo, né, que tem essa proximidade maior. E eu acho isso preocupante, sabe, assim, da gente estar num processo de esquecimento dessa tradição da oralidade no campo da narrativa em geral, sabe, da ficção e também, não somente da ficção, mas como do nosso dia a dia. Sim. Essa é uma reflexão. Eu partilho da sua preocupação, Augusto. Eu acho que é pertinente o seu raciocínio, a percepção de que a proposição do Benjamin se encaixa aqui é absolutamente adequada. Suponho, inclusive, que a Rosana já deve ter, dentre os vários comentários sedutores que ela fala sobre a sua futura dissertação de mestrado, ela já deve ter falado disso para você, não só em relação ao Guimarães Rosa, mas naquela proposição inicial do seu trabalho, também com o Wilson Bueno, né? Eu tenho a impressão, Augusto, que assim, a sua fala me faz pensar duas coisas. Por exemplo, uma, no que diz respeito a uma preocupação de trazer uma certa regionalidade para o contexto da sala de aula. Esse seria um caminho de resgate dessa oralidade, né? A nossa literatura regional, entre aspas, em parte faz isso. Quando eu penso, e não estou falando aqui do Manuel de Barros, estou falando de nomes não tão conhecidos, que conseguem emular essas vozes. Eu penso no Henrique de Medeiros, no Samuel Xavier, o próprio Américo Calheiros na sua poesia, talvez sejam caminhos que possam resgatar essa cultura popular que um pouco de fato se perde, e eu concordo contigo, eu acho que essa é uma preocupação que precisa haver. Isso é bastante denotado também, Augusto, no campo da crítica e da teoria literária. Eu digo por experiência própria, durante a minha graduação, eu nunca tinha ouvido falar de quem foi Câmara Cascudo. Fui descobrir o Câmara Cascudo anos depois, já na pós-graduação, muito rapidamente. Tive a oportunidade de ver uma exposição sobre ele no Museu da Língua Portuguesa, coincidentemente 2 dias antes do desastre e que o museu pegou fogo. A exposição que estava em cartaz era sobre o Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo foi um brasileiro que coletou, sistematizou lendas, culinária, era um folclorista, mas um culturalista de grande envergadura,
que as pessoas hoje em dia não leem, não conhecem, não falam na universidade. Acho que isso precisa ser resgatado também, né? Esse talvez seria um caminho, né? Pensar na esteira da historiografia proposta pelo Câmara Cascudo, como esse imaginário popular, como esses causos e contos ainda se manifestam na nossa literatura. Agora, dito isso, eu acho que um pouco, Augusto, essa oralidade, talvez pela ânsia de urbanização e modernização, que eu particularmente acho que o Brasil ainda vive, né, essa modernidade tardia, para usar um termo do ponto de vista teórico, deslocou muito essa questão para o ambiente urbano. Enquanto nós, eu muito menos, você talvez um pouco mais, com essa vivência de familiares, etc., nós ainda tivemos essas referências, né? Inclusive, dependendo de gerações, pessoas mais velhas que nós, nossos pais, tiveram mais essa experiência, mas o fruto dessa globalização e dessa centralização dos nossos capitais culturais na cidade, e na mudança geral que a gente está passando de processos analógicos para digitais, eu tenho a impressão, e não vou fazer aqui ainda um julgamento de valor, apesar de que isso seja perceptível na minha fala, mas eu acho que houve um deslocamento, houve uma mudança de lugar. Onde estariam essas vozes populares, desses narradores populares hoje na nossa literatura? Eu acho, é achismo, tá? Mas eu acho que estão na literatura produzida por mulheres, na literatura produzida por negros. Quando eu penso nos narradores da Conceição Evaristo, eu ouço os ecos dessa cultura ancestral, que no caso dela está eivada da questão da negritude, mas também de um eco maternal, familiar, de causo, obviamente, diferente das histórias que nós ouvimos de causo, né? Mas algo semelhante. E muito mais fortemente na poesia produzida pelos slams, na poesia de rua, na literatura chamada periférica, né? Eu acho que é um outro lugar, é um outro tipo de causo, não chega a se enquadrar no sentido do senso comum de folclore, mas é um lugar de oralidade, é um lugar de ancestralidade, é um lugar de memória que está vivo, mas ainda não necessariamente presente no conceito de literatura que se vê difundido e ensinado nas escolas, né? Pode falar. Não, eu Estou só pensando queria... em voz alta, então não concluí o raciocínio. Pode falar. Eu só queria complementar aqui, eu concordo bastante com o que você falou. Eu não tinha pensado nessa questão do Islã, porque eu não tenho muito contato com essa questão. Sim. Mas eu ano passado, eu tive experiência de trabalhar, porque você sabe que eu viajei o estado dando aula aí também. Eu estava ano passado Sim. em Dourados também. E eu trabalhei lá no Fundamental um livro que eu não conhecia até então, eu inclusive comentei com a Rosana, que é Até Aqui o Laquicho Vai Bem, da comunidade lá de Dourados, que é uma figura que existiu, sabe? Um personagem histórico lá da cidade que contava causas, Sim. etc. E eu notei que dentro de todas as obras que eu trabalhei com os meninos ano passado, com a turma de 8º ano, Sim. enfim, inúmeras, foi a obra assim, que eu achei que eles menos iam prestar atenção ou levar a sério, e quando eu me dei conta, assim, fazendo um apanhado geral, foi a obra que mais Foi a que cativou, eles mais gostaram. sabe? E não só porque fazia parte da realidade deles, numa questão assim de eu moro na cidade onde há histórias como essas, né, enfim, passadas de forma idealizada ou não, aconteceram. Mas Sim. eu notei que parece que existe um vazio, uma carência, sabe, e que eu não De tive. alimentar o imaginário dessas histórias, né? Isso. E eu pensei nisso porque assim eu não tive essa carência, mas eu notei que isso fez uma diferença muito grande na construção desses meninos, no processo tanto de magético quanto de representação, porque eu propus uma atividade para eles representarem, né, dentro do possível alguns daqueles causos entre os grupos,
e perceber o quanto que aquilo ali abriu a cabeça deles numa época em que a gente vive, assim, não querendo fazer uma crítica de tiozão da suquita, de que a modernidade estragou as pessoas, mas o próprio fato de fingir, né, brincar, de faz de conta de estar fazendo alguma coisa, que eu vejo que se perdeu também, sabe? Então, eu acho que esse tipo de literatura, e aqui não só da questão regional, mas é que eu levo muito a sério essa questão do regional, da identificação, eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, e num geral, assim, faz um apelo no campo da literatura da gente ter essa voz, não só da questão da linguística, mas sabe, imortalizar ou que de alguma forma manter viva o que, na minha opinião, né, eu posso estar errado, é a verdadeira literatura, sabe? Essa questão da transmissão da ficção, que seja ou não, ou ainda que seja baseado numa questão real dessas histórias. Você, por ter um contato maior comigo, sem ser dessa relação professor-aluno, a gente viajou junto. Você sabe que eu tenho essa coisa de gostar também de contar, né, história, etc. Mas a própria figura, por exemplo, puxando lá do Ariano Suassuna, né, sabe, contar aquela proseador, coisa, né? Isso. Eu acho que, como você falou, esse meio urbano parece que está apagando esse contador de história, que eu acho que é preciso ter também, né? A literatura, distante dessa questão gráfica, né, de escrita, ela deve permanecer também com a gente na questão oral. Concordo plenamente, Augusto. Eu acho que um sintoma do quanto isso o Köhler fala num texto dele sobre narrativa, de um impulso narrativo básico, né? Ele cunha esse termo para falar da competência narrativa básica, que seria a nossa habilidade. Eu vou usar a palavra natural, mas não vai caber muito bem aqui, mas vou usar, tá? Seria a nossa habilidade natural de lidar com narrativas, né? Mas antes dele entrar na competência narrativa básica, ele vai falar do impulso narrativo básico, e ele vai fazer uma breve explicitação, assim, super resumida da história da humanidade, para mostrar como a narrativa está no cerne da nossa constituição como seres humanos. Né? Nós precisamos contar histórias o tempo inteiro. Né? Isso a gente vai ver lá no Antônio Cândido com o direito à literatura, o direito à fabulação, o direito ao imaginário, à poesia e à narrativa, não como formas literárias, mas como um impulso que faz parte da nossa necessidade. A gente não aguenta viver no real. O tempo inteiro a gente se utiliza de estratégias de fabulação para lidar com a vida, desde assistir novela, contar fofoca para não sei quem, etc. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Veja, Augusto, ainda que a gente caia na crítica dessa modernidade, desse mundo digital em que se perderam os valores, e sem querer ser ufanista ou nostálgico, eu partilho do seu sentimento e partilho da sua preocupação para não parecer uma pessoa anacrônica. Mas eu entendo como um sintoma essa explosão de narrativas e de narratividades na nossa contemporaneidade. Veja, Augusto, como tudo se tornou narrativa. Exemplo midiático. O Instagram não é mais suficiente, ele precisou do Stories. Porque não é mais suficiente postar o frame, a foto. Você precisa postar a história, a sequência, a narrativa. Né? A foto ela tem que ter movimento. Por que o que o Köhler nos diz que é uma narrativa? É o tic-tac do relógio. Né? O relógio não bate sons diferentes. Ele faz... Quem atribui tic para um antes, tac para o depois, é o ser humano, né, que narrativizou o tempo, que atribuiu que existe um antes e existe um depois. O relógio faz tic, 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 tic. A gente é que diz que ele faz tic, tac. E o Köhler brinca dizendo que essa é a menor unidade narrativa, né, que é a passagem do tempo, porque só existe narrativa se existe passagem do tempo. As redes sociais
as linhas do tempo, né, as threads, siga o fio. O que é o fio? O fio não é só uma argumentação do Twitter, ele é a narrativização do argumento, ou a narrativização da própria vida, né? Eu tenho a impressão, Augusto, que, e também não estou fazendo uma apologia a essas novas redes, mas perceber como, diante dos impulsos e das consequências da digitalização do mundo e da ultramodernidade, ao invés de nós estarmos efetivamente narrativizando a nossa experiência, me parece que esse anseio é muito mais um sintoma pela ausência dessas narrativas na nossa formação, e daí eu penso na nossa infância, na coisa de ouvir histórias, né, dos nossos pais contarem histórias para nós, e dessas crianças que estão surgindo aí, de ouvirem histórias dos seus pais, e não só histórias dos livros de literatura, mas a história da vida, a história de como se conheceu, como se casou, né? E em que medida, daí eu concordo contigo mais uma vez, parece que essa lacuna nesse espaço familiar de compartilhamento de histórias, que remete a uma cena ancestral lá dos homens na caverna em volta da fogueira, né? Uma coisa meio na nossa cabeça, como essa possível lacuna das nossas relações esteja impactando também na nossa formação leitora. Faz muito sentido, eu acho, a sua experiência, é legal saber que você comprovou isso na prática, que quando colocados à disposição dessas narrativas, os alunos gostaram delas. Eu fico pensando, porque na minha história pessoal, como leitor e como professor, eu sempre tive um apego cosmopolita com as coisas, né? Você, assim como você deu o exemplo, você me conhece para além do contexto professor-aluno, você... Tchau, Shirley. Você sabe do meu apreço a grandes cidades como São Paulo, a metrópole, ao movimento, etc. Eu me vi, diante das contingências da vida, prestando um concurso para uma vaga, ao qual eu, felizmente, não estou reclamando, fui aprovado para uma cidade, Corumbá, onde quem conhece sabe que às vezes a internet não funciona, né, que a cidade fica isolada, é uma coisa muito louca. O que eu aprendi nesse pouco tempo ainda em Corumbá? A valorizar esse tipo de coisa, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho o maior orgulho em contar que eu fiquei sabendo que no meu bairro, eu moro no bairro Universitário, em Corumbá, tem um lobisomem. Um dos lobisomens da cidade é o do bairro Universitário, ele passa em um determinado horário, em cada rua, as pessoas que conhecem a história sabem do horário que o lobisomem passa, e isso começa a alimentar o seu imaginário, né? Veja, eu sou um sujeito criado, com barba na cara, mas é interessante ver como numa cidade de menor proporção, esse tipo de narrativa nutre o imaginário. E veja, eu estou ali próximo do Pantanal, onde tem lá Cobra Norato, onde, entende, tem todo um universo da Inhacolândia, do Pantanal da Inhacolândia, do Mãozão, tem um universo de lendas, tem um universo de causos que, olha, talvez se eu tivesse me mantido naquele lugar, a noiva de Ladário, que a Meli lembrou ali, é a noiva que aparece dentro do carro, quando você passa de Corumbá para Ladário. Eu fico muito feliz da vida ter me proporcionado essas experiências, Augusto, porque no meu imaginário cosmopolita, não fosse essa experiência de vida, talvez eu não tivesse prestado atenção nessas coisas e enxergado o valor que elas têm num contexto maior, que é o contexto desse letramento literário, né? Pensando aqui em Campo Grande, Meli deve lembrar o nome do rapaz que lançou um romance com a história da bruxa da Sapolândia. Se você lembrar, Meli, por favor, fala aí para mim que eu esqueci. O cara escreveu um livro de fantasia, André Alves, obrigado. Tipo, na lógica dessas narrativas que estão sendo muito lidas pelos nossos jovens, em que ele pegou uma pesquisa histórica sobre a bruxa da Sapolândia, que é um episódio aqui da capital, e escreveu um puta romance, né? É um romance que tem o imaginário da coisa da bruxaria e tal. Eu ainda não li, porque a Marcele do Sesc de Corumbá ganhou o livro e ficou de me emprestar, ela não me emprestou ainda, mas eu fiquei muito curioso porque eu pude folhear e parecia muito bom. Veja, eu acho que
sair do apego ao regionalismo como aquela coisa meio tacanha, né, de meu lugar, etc., mas entrar na valorização da cultura regional como o conhecimento desses espaços e dessas lendas e desses causos, tanto num nível público e às vezes como num nível familiar, é um caminho interessante para a escola lidar com o letramento literário, né? Trazer a possibilidade desses alunos contarem essas histórias, contarem esses causos. Desde, a gente vive um mundo globalizado e miscigenado, né? Desde questões de ascendência e descendência, né? A gente vive isso aqui com colegas na nossa turma que vêm de lugares muito distantes e vez ou outra narram suas experiências, como a gente já pôde ouvir o nosso querido amigo Gabriel, que já se revelou aqui num comentário contando a sua própria história de vida. Olha o quanto isso é bonito, né? E o quanto a gente precisa disso para sensibilizar. Eu acho que esse é um caminho. Eu fico muito feliz de ter despertado a minha sensibilidade para esse aspecto das produções regionais, porque uma visão cosmopolita e elitista de literatura certamente menosprezaria isso como, entre aspas, folclore, sendo que o folclore é uma das grandes riquezas de toda a base de formação das literaturas nacionais, por exemplo. Né? Mas obrigado pelo seu comentário. Não, Se então você quiser falar mais alguma eu coisa, sinta-se à vontade. concordo demais aí com o que você falou. E eu vou procurar depois. Só me repete o nome. Quem que é o teórico que agrupou a questão folclórica lá? Ah, é o Câmara Cascudo. Vou digitar Câmara aqui no Cascudo. cantinho. Tá, obrigado, Isso, Câmara professor. Cascudo. Por nada, eu que agradeço. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aqui no chat. Se não, eu agradeço a atenção e a paciência de todos. Nós ficamos por aqui por hoje e retomamos amanhã. Isso, amanhã no mesmo horário, às 19 horas. Tá bem, gente? Muito obrigado. Se precisarem falar comigo, estou disponível aqui uns minutinhos no chat ou, como sempre, pelo e-mail, estou à disposição. Tá? Tenham todos uma boa noite de descanso e até